Boa noite, eu sou a Juliana Neves, aluna do Bacharelado de Música Popular com habilitação em trompete pela Faculdade Mozart I de São Paulo. E vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso sob orientação do professor Dr. Glaucio Zanghieri. O tema deste trabalho é Sistema Ortodôntico Invisalign para instrumentistas de metais. Desde os tempos remotos, existiu a necessidade e o desejo de se alinhar os dentes. Registros arqueológicos investigaram múmias com tiras metálicas amarradas ao redor dos dentes em 1000 a.C. Os egípcios faziam de uma maneira diferente, abrindo buracos nos dentes da pessoa e passando pedaços de metal entre eles para forçá-los a ficarem juntos. Em escritos romanos, relatavam que os dentes podiam ser movimentados pela pressão digital, até que ele alcance a posição correta. Mas somente no final do século XVIII é que surgiram os primeiros aparelhos ortodônticos. O francês Pierre Fauchard criou o chamado bandeau, que era constituído de metal precioso, ligaduras de fibra e uma tira modeladora em forma de arco ou ferradura. Em 1861, o inglês Charles Coffin criou o fio do aparelho que é usado até hoje, através do fio flexível feito de cordas de piano. A inspiração veio exatamente da música, em que ele analisou a maleabilidade das cordas dos pianos e decidiu fazer igual com os fios ortodônticos. Este fio, com memória elástica, permitiu o pleno desenvolvimento da ortodontia até hoje. Em 1866, surgiu o arco extrabucal, criado pelo americano Norman Kingsley. Ele era usado por fora da boca para desacelerar o crescimento da mandíbula e monitorar o desenvolvimento ósseo. Até os anos 90, este tratamento foi o mais aterrorizante para crianças e adolescentes, pelo seu incômodo e aparência extravagante. No final do século XIX, a ortodontia já podia contar com materiais necessários à fabricação dos aparelhos em série, como metais, fios, bandas e solda. Edward Engel então projetou uma aparelhagem padrão, criando o chamado arco-E, seu primeiro de muitos aparelhos ortodônticos. Depois ele criou o aparelho pino e tubo, em 1911, que era mais eficiente em resposta às necessidades de movimentação unitária dos dentes. Ele desenhou e introduziu pela primeira vez os brackets com ligadura, primeiro de latão e vertical, depois de fios de aço inoxidável e horizontal. Insatisfeito, criou mais 2 alinhadores, o arco de cinta, em 1915, e o edgewise, em 1928. Com eles, surgiu o aperfeiçoamento dos revolucionários brackets, que foi base para a montagem do aparelho fixo conforme conhecemos hoje. O aparelho edgewise, aprimorado pelo Percy Begg, em 1933, ficou conhecido como bracket de Begg. No início do século XX, Engel criou o primeiro sistema simplificado de classificação das más oclusões, que são elas. Classe 1 possui as bases ósseas bem relacionadas com as estruturas cranianas, porém com alterações nas posições dentárias e mordida cruzada. Classe 2, a relação desarmônica entre as bases ósseas e os dentes, com a base maxilar sobrepondo a base mandibular. E na classe 3, relação desarmônica entre a base mandibular sobrepondo a base maxilar. Essa classificação é usada até hoje para os diagnósticos. Na década de 60, Lawrence Angel incorporou a técnica do arco reto, posicionando uma linha de referência que liga todos os brackets em um plano só. Desta forma, o aparelho fixo possui 3 modelos. Os metálicos, que são os tradicionais, com a presença de fios, bandas e brackets, além das borrachinhas que tanto incomodam alguns pacientes, que ligam os fios aos brackets. O modelo autoligado também é confeccionado em metal, mas nele não necessita as borrachinhas coloridas, porque o fio ortodôntico é preso diretamente no bracket, o que torna o seu uso mais confortável e discreto. Aparelhos estéticos, eles são feitos de porcelana ou safira e contam com os brackets transparentes ou de cor branca e leitosa. Na década de 70, no Japão, Fujita desenvolveu a ortodontia lingual para atender os praticantes de artes marciais que precisavam proteger os lábios e as bochechas contra os impactos dos brackets. Chamou a atenção também dos artistas que queriam preservar a estética. Os brackets do aparelho lingual é idêntico ao modelo fixo tradicional, escondendo a aparência física do sorriso. O aparelho móvel, ele é um aparelho removível que possibilita o paciente retirar para comer, escovar os dentes e sempre precisar.
O fio frontal remonta o formato correto em que o dente deve ser posicionado. É também um aparelho de contenção e alinhamento da arcada dentária. O Invisalign é o mais recente aparelho ortodôntico em desenvolvimento e tem revolucionado a ortodontia e a odontologia digital. É o primeiro aparelho a se embasar em uma tecnologia tridimensional 3D. Com o crescente aprimoramento da tecnologia em programas computadorizados, tornou possível a confecção dos alinhadores transparentes em série. Ele é removível com material termoplástico e hipoalérgico. Dispensa a utilização de brackets e fios ortodônticos. Ao lugar disso, são placas alinhadoras. Para o tratamento, primeiro é feito o escaneamento 3D com o scanner intraoral Itero, em que as imagens vão para o software de mapeamento em que será planejado o tratamento. O programa simula a movimentação dentária do estágio inicial até a posição final. Após a aprovação do ortodontista, os alinhadores são liberados para a produção e envio ao seu destino. A ortodontia é uma especialização da medicina dentária que aplica o alinhamento adequado dos dentes a fins de estética e saúde bucal. Os aparelhos ortodônticos têm o objetivo de elevar o nível funcional de toda a estrutura da face, bem como melhorar a fala, a respiração e a mastigação. Para os instrumentistas de sopros, além da necessidade da saúde bucal, equilíbrio dentário, o aparelho visa também corrigir a respiração, a melhora da articulação, a extensão musical do instrumento, melhorando o timbre e a projeção do som. Com todos os dentes equilibrados, o músico tem maior probabilidade de tocar o instrumento em alto nível técnico e a longo prazo. Este gráfico mostra que a experiência ortodôntica foi benéfica para os instrumentistas de sopros em que eu entrevistei. Foram 65 músicos que responderam à minha pesquisa, realizada por um questionário feito no Google Form, que gerou este índice. 70% dos entrevistados afirmam que após o tratamento sentiram melhoras na performance. Nos estudos de Abrantes, dentre as melhoras na performance do instrumento estão articulação mais definida, aumento da resistência, melhora do registro grave, médio e agudo e alteração da sonoridade. A desvantagem do aparelho ortodôntico fixo para os instrumentistas de metais é devido ao apoio do bocal ser diretamente nos dentes frontais. Durante todo o tratamento, o músico sente muito desconforto e dor nos lábios. Entre os problemas encontrados foram constantes adaptações na embocadura, desconforto no apoio entre bocal e lábio, calosidade e dor nos músculos faciais devido a perfurações, a lesões e feridas provocadas pela pressão do bocal contra os lábios, perca do registro agudo, alteração da sonoridade com som ruidoso, com sujo, dificuldade na articulação, além do abalo psicológico devido à regressão repentina do seu nível técnico. Você tem que recomeçar muitas vezes do zero as suas práticas instrumentais. Isso traz traumas físicos e psicológicos. Entre soluções para adaptação durante o tratamento estão a utilização de acessórios como a cera ortodôntica e proteções em silicone. São medidores de pressão entre o bocal e o instrumento que são apoiados no queixo. A escolha de um bocal com bordas mais confortáveis e um copo em formato de V. Dispositivos de fortalecimento labial para exercícios isométricos. Além dos métodos de estudos técnicos, que são fundamentais para o instrumento, e a adaptação do repertório e transposição, facilitando o desenvolvimento progressivo, o que favorece a motivação, que é muito importante neste período. Na entrevista que realizei, 75% dos instrumentistas de metais afirmaram que possuíam necessidade de fazer tratamento ortodôntico. Mas, diante de todas essas limitações, se encontra uma grande relutância dos instrumentistas de sopro em aderir ao tratamento ortodôntico. Mesmo por necessidade de saúde bucal, apenas 50% deles buscaram por ajuda profissional. Muitos preferem não investir no tratamento para não sofrer restrições de tocar o instrumento ou têm medo de se afastar de sua carreira profissional. Dentre os músicos que aderiram ao tratamento, 40% dos entrevistados desistiram no meio do caminho, devido às dificuldades de adaptação e continuar com a profissão. No meu estudo de caso, eu vou apresentar a evolução do meu tratamento e as conclusões positivas com o uso desse sistema, que não atrapalhou em nada dos meus estudos com trompete e nem as minhas atividades acadêmicas. Primeiro, eu procurei pelo Dr. Alexandre Alcântara, que é especialista em pacientes especiais, onde ele explica as funções básicas que um instrumentista de metal precisa preservar dentro de um tratamento ortodôntico para não perder as suas capacidades, sua forma de tocar. É importante ressaltar ao ortodontista que vai aderir ao plano todas essas orientações para que ele possa atender às suas demandas como um músico e paciente especial. Dentre as funções básicas a serem requisitadas ao ortodontista, a modificação mínima no tamanho da arcada dentária para não alterar o espaço natural do arco fisiológico
e, consequentemente, a pressão do fluxo de ar que o músico já está habituado a exercer. Não extrair dentes, se possível, para não sobrecarregar a estrutura da embocadura já conquistada, sendo mais eficiente trabalhar com pequenos desgastes interproximais nos dentes, que vai abrir espaços para as movimentações necessárias, extrair os sisos e deixar bem claro seu posicionamento quanto músico instrumentista de sopro, pois qualquer regulação desnecessária poderá acarretar em prejuízos futuros na execução do seu instrumento. Dentre os exames solicitados para o meu plano ortodôntico, foram o scanner Tero, com as imagens digitais da minha arcada dentária, para realizar o planejamento do meu plano ortodôntico, as radiografias e fotos extrabucais. O meu diagnóstico foi atestado maloclusão Placion com ampliamento severo. Feita a triagem, o ortodontista credenciado ao sistema Invisalign envia eletronicamente o planejamento do meu caso, juntamente com os exames digitalizados. Neste ponto, o sistema Invisalign é o grande diferencial, pois viabiliza na sua documentação, através da tecnologia gráfica, a análise e visualização completa do seu processo ortodôntico do começo ao fim. Por se tratar de um aparelho com planejamento virtual, a técnica de computação confere a esse sistema maior precisão e múltiplas possibilidades para tratamento conforme a sua solicitação. Aprovado o planejamento, baseado nos resultados favoráveis, o sistema revela quantas placas alinhadoras serão necessárias utilizar e qual o tempo estipulado de tratamento. Cada alinhador deve ser trocado a 15 dias, ser utilizados durante 20 horas diárias, removidos apenas para comer, beber, escovar os dentes e, no meu caso, para praticar o trompete. A conclusão do uso do kit inicial de alinhadores não significa necessariamente o fim do tratamento. Para se obter o resultado planejado, pode haver a necessidade de ajustes e novas moldagens para refinamento, como foi o meu caso. Eu tive que usar 30 placas alinhadoras, mas no final tive que fazer um refinamento para ajustar estes dentes que não responderam no tempo planejado. Então, recebi mais 27 placas que teriam que ser usadas semanalmente para atingir o esperado. Quanto melhor a imagem virtual que reproduz a situação clínica do paciente, melhor a eficiência dos alinhadores no resultado final. Este foi o resultado do meu tratamento. De acordo com as imagens obtidas antes e após o tratamento, verificou-se que se atingiu os resultados desejados, com a possibilidade ainda de ter um reajuste final, pedir um novo refinamento ou fazer pequenas sobrecorreções estéticas em alguns dentes. As duas arcadas apresentaram um alinhamento aceitável, com as linhas médias centradas num tempo total de 22 meses. E eu ainda terei que usar os retentores Invisalign para garantir a sustentação das modificações conquistadas. Ao comparar a técnica com outros aparelhos convencionais, o sistema demonstrou mais aspectos positivos do que impactos negativos. Todos os benefícios, os alinhadores causaram menos incômodo, menor índice de doença periodontal e menor descalcificação nos dentes. O Invisalign trouxe soluções como uma alternativa de tratamento que facilitou e resolveu os meus problemas, impedir de tocar o meu instrumento ou interromper o meu curso da faculdade de música. Entre as vantagens do sistema estão a desnecessidade de adaptações na embocadura para tocar o trompete, pelo fato do aparelho ser removível, não tive desconfortos ou dores musculares durante ou após os estudos com o instrumento, não obtive vícios de embocadura, nem a perca das habilidades técnicas já adquiridas. Houve melhorias na performance musical, trazendo melhor sonoridade, projeção de som e firmeza na embocadura. Não sofri frustrações, nem abalos psicológicos ou traumas físicos devido às necessidades de adaptação e pude focar em maiores resultados nas metodologias propostas pelos meus professores, que me trouxe superação de desafios e resultados efetivos na sonoridade. Após o tratamento, não precisei readaptar a embocadura, o que me trouxe evolução funcional e a conclusão do meu curso superior de música. Desta forma, podemos concluir que o sistema ortodôntico Invisalign é uma alternativa eficiente de tratamento para instrumentistas de sopros e de metais, enquanto paciente especial. As adaptações na embocadura se deram de forma leve e fluida, num curto espaço de tempo, trazendo resultados concretos na parcela ortodôntica e instrumental, sem prejudicar os meus estudos acadêmicos, me trazendo confiança, satisfação e reconhecimento.